Olá, graça e paz, meu nome é José Guilherme. Hoje nós vamos compartilhar o capítulo 10 do livro As Parábolas de Jesus, que se trata das bodas de casamento. Jesus usava muito parábolas. E o que são parábolas? São narrativas onde ele trazia um contexto muito difícil e ele simplificava isso para que houvesse o entendimento das pessoas que estavam ali ouvindo ele. Na boda de casamento, está lá no livro de Mateus, no capítulo 22, versículos de 1 a 14. Nós vamos ler agora o texto base e depois nós vamos tratar aí um pouco sobre o que fala as bodas de casamento. O texto fala assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhe deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando-os, os servos maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O reino de Deus, ele é comparado aqui a um rei que faz uma festa de casamento para o seu filho e ele faz uma ordenança para que hajam convidados. Se nós notarmos aqui nesse texto, existem dois tipos de convidados. Primeiro ele chama, e aqui fazendo um paralelo entre a parábola e entre a história, entre a realidade, esse rei que faz o casamento aqui, ele está falando no primeiro momento do povo judeu, na nação de Israel. Então Deus ele faz um convite para a nação de Israel. Só que como nós conhecemos já na história, a nação de Israel, o povo judeu, ele ainda está esperando o Messias vir. E aqui ele faz esse paralelo falando que eles não quiseram aceitar esse convite. Ou seja, eles tiveram outras circunstâncias que eles deram preferência do que ir a essa festa de casamento, ou seja, do que entrar no reino de Deus. Eles começaram a ter desculpas para poder aceitar esse casamento. E mais do que isso, se nós olharmos aqui nesse texto, além de não aceitarem o convite, eles ainda maltrataram e mataram aqueles que vinham para fazer o convite. Depois disso, passado isso, o rei, ele fala assim: a festa está pronta, o banquete está preparado, a comida está ali, eu não vou desperdiçar tudo o que eu fiz, então eu vou fazer um novo convite, eu vou enviar pessoas para que vão e convidem pessoas, e ele estende esse convite, e aqui ele fala aos bons, aos maus, às outras nações, ou seja, aos outros povos que não são o povo de Israel, o povo judeu. E aqui nós queremos fazer um paralelo e trazer um pouco para a nossa realidade. Quando o Senhor ele faz esse convite, ele estende o convite, agora ele começa já a utilizar a igreja, que somos nós, para que nós possamos sair e de pregar o evangelho a todas as nações, para que as pessoas escutem, ou seja, nós somos os portadores desse convite. Isso é uma honra, mas também há uma responsabilidade muito grande, para que nós saiamos e pregamos o evangelho e fazemos o convite para que essas pessoas venham participar do banquete, ou seja, deste casamento do reino de Deus, para que nós possamos entrar e ter acesso a esse lugar. Nós fomos criados e formados como criaturas. A partir do momento que nós aceitamos o convite e aceitamos Jesus como nosso único Senhor e Salvador, nós temos uma mudança e nós passamos a ser filhos.
Nós ganhamos uma filiação, há uma mudança de identidade. Então, neste segundo convite, ele se estende a todos. Então, os servos, eles saem e começam a fazer esse convite para todas as pessoas, boas e más. Agora, nós precisamos entender o seguinte: boas e más, ou seja, todas as pessoas podem e têm a aptidão de serem convidadas e entrar nesse casamento. Porém, isso não nos dá o livre acesso, a não ser que nós tenhamos o entendimento dessa mudança que nós precisamos ter. Então, assim, as boas obras por si só não nos dão acesso ao reino de Deus. Nós não vamos herdar o reino de Deus, nós vamos ter acesso ao reino de Deus apenas por boas obras, porque qualquer pessoa pode fazer uma boa obra. Agora, nós precisamos de algo a mais. Nós precisamos ir um pouco mais fundo. Nós precisamos entrar num lugar de arrependimento. E aí nós entramos já no terceiro ponto, que é quando ele fala da veste nupcial. Se você olhar bem para esse texto aqui, você vai ver que existia um convidado que não estava com a veste certa. E ali ele é convidado a se retirar porque ele não estava com a veste nupcial. Do que falam essas vestes? A veste, ela fala justamente sobre isso, de um arrependimento, de uma mudança de postura, de uma mudança de caráter, de uma mudança de comportamento, ou seja, uma nova natureza. As vestes falam de uma nova natureza. Aquele velho homem, ele fica para trás, e nós temos agora daqui para frente um novo homem, com novo pensamento, com novo entendimento, com novo comportamento, uma mudança de mente, aquela metanoia, aonde todas as coisas que eu fazia, eu já não venho mais a fazer. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu sonegava, eu não sonego mais. Se eu enganava, eu não engano mais. Hoje nós vemos muitos de nós estamos muitas vezes entretidos com o dia a dia. E aqui tem nesse texto também um pouco disso. Porque as pessoas estavam entretidas: olha, deixa eu ir cuidar dos meus negócios, olha, deixa eu ir cuidar da minha família, olha, deixa eu ir cuidar disso, deixa eu cuidar daquilo. Não que isso seja errado, mas nós temos que entender que nós precisamos deixar as nossas distrações de lado e entender que nós temos um Deus que está nos chamando para ter acesso a um reino, e a partir disso nós vamos desfrutar de muitas coisas. Muitas vezes nós estamos tão entretidos com as coisas do dia a dia que nós passamos batido aos sinais, às maravilhas que Deus tem feito, e nós deixamos de acessar. E quando nós nos frustramos lá na frente porque tomamos um caminho por conta própria e não deixamos Deus agir na nossa vida, Ele é o nosso guia, Ele é quem vai nos orientar qual é o melhor caminho. E a partir do momento que nós entendemos isso e deixamos Deus agir na nossa vida, nós vamos desfrutar de certas coisas. Por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Quando nós colocamos a mão e fazemos as coisas, e Deus dá o livre-arbítrio, né? Tanto nós vemos que Ele fez o convite para a nação de Israel, e ela teve o livre-arbítrio de falar: olha, eu não quero, eu não vou por esse caminho, eu não quero ir a essa festa, obrigado por esse convite, mas não é para mim. Então, hoje ela tem as consequências das decisões que ela tomou, né? Nós somos livres para tomar as nossas escolhas, mas nós somos escravos das consequências das nossas escolhas. Então, quando nós decidimos: eu não vou por esse caminho, obrigado por esse convite, muitas vezes lá na frente nós podemos nos frustrar. E aí nós pegamos e muitas vezes culpamos Deus pelas nossas frustrações. Agora, quando nós entendemos e aceitamos o convite, entramos, nós trocamos as nossas vestes, entramos nesse lugar, entramos no banquete, e ali fala de banquete, nós vamos desfrutar do melhor. Não que nós não vamos passar por problemas, né? A palavra fala: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então o que acontece? Quando nós entendemos, acessamos esse lugar, a sala do banquete, o convite de casamento, para acessarmos a Cristo, acessarmos a esse Deus, que Ele é tangível, Ele é acessível, Ele é tocável, Ele é palpável, mas nós precisamos entender que tudo isso faz parte de um reino espiritual, isso não é visível. Isso fala do quê? De uma sensibilidade espiritual e de fé. Aí nós desfrutamos de um banquete, desfrutamos do melhor, de tudo aquilo que o rei tem para os convidados. Agora, nós precisamos entender que, paralelo a isso, existem as vestes, né? Nós precisamos entender que precisa de arrependimento. Nós precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, entender que nós vínhamos de uma caminhada errada, pecaminosa, porque a nossa natureza ela é pecaminosa. Nós viemos de Adão
E nós precisamos entender que desde lá há um processo de arrependimento todos os dias. E entendemos que precisamos mudar muitas coisas nas nossas vidas. E à medida que nós vamos nos posicionando, nós vamos nos arrependendo, nós vamos mudando, nós vamos aí sim entrando nesse lugar de desfrute de tudo aquilo que Deus tem para nós. Então nós vimos aqui que muitos de Israel rejeitaram o convite para se alegrarem com Deus no seu reino entre os homens. Outros, porém, bons e maus, se chegaram pela fé, arrependidos de seu pecado, e assim desfrutaram do banquete oferecido pelo rei. A condição imprescindível, porém, repousa na troca das vestes impuras do pecado pelas novas, só que em Cristo nós encontramos isso. Então, não permita que as distrações, as ocupações deste mundo os impeçam de atender o convite do Pai Celestial, que nos chama, Chama você e chama a mim, para ter comunhão com Ele. Valorize o grande favor divino dispensado a você e desfrute dos benefícios do reino, que são cura, libertação, paz, prosperidade e muitas outras coisas que Deus tem preparado para nós. Entenda o seguinte, nós não vamos vencer, nós já vencemos. Nós precisamos entender que tudo aquilo que Deus preparou para nós já está liberado. Quando o véu se rasgou de alto a baixo, houve livre acesso a tudo aquilo que Deus tem. As coisas já estão aqui dentro. Eu preciso acessá-las, eu preciso trazê-las à minha vida, materializá-las mesmo, de certa forma falando. Por quê? Porque eu preciso trazer ela através do quê? Da fé, através do entendimento, através do discernimento. Muitas vezes a gente fala, Deus não vai nos dar vitória. Não, Ele não vai nos dar vitória, Ele já nos deu a vitória. Deus vai me dar algo. Não, Deus não vai me dar algo, Ele já deu algo. Eu preciso entender que eu preciso acessar isso. Amém? Então cuide das suas novas vestes em Cristo, para que elas não sejam maculadas pela impureza, pela avareza ou por qualquer outro tipo de pecado que nos distancia de Deus. Entenda que há um convite para mim e para você, e nós precisamos nos livrar de todas as distrações, aceitar, porque nós precisamos entender que esse convite é um convite de honra. Nós precisamos nos sentir honrados por esse convite. Olha, Jesus está me chamando, Ele tem um propósito para a minha vida. Jesus, Ele olhou para mim como um ser individual e falou, eu quero você no meu casamento, eu quero você nesse banquete, eu quero você sentado à mesa. Então, a partir daí, eu entendendo isso, eu troco as minhas vestes, troco vestes de honra, vestes nupciais, vestes puras, brancas, alvo como a neve, acesso a esse lugar e desfruto de tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Esta é a parábola que Jesus usou do casamento. Ele fez um paralelo de um banquete, de uma festa de um rei e os seus convidados, que sou eu e que é você. Que você entenda isso, que você possa desfrutar isso, que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.